vocês. Anderson Cardoso aqui. Recebi esse convite do Arthur Holanda para trocar uma ideia com vocês sobre carreira, sobre pesquisa. O Arthur, eu sei, vai dar um masterclass aqui agora, vai explicar para vocês os caminhos aí de pesquisa, publicações de alto impacto. Eu quis falar um oi aqui a convite dele. Então, deixa eu me apresentar. Muitos de vocês não me conhecem. Meu nome é Anderson Cardoso, eu sou de Goiás, mas fiz minha carreira nos Estados Unidos. Já estou há 15 anos aqui. Hoje eu sou professor na Universidade de Harvard, em Boston. Eu fiz antes disso meu treinamento na cardiologia do Johns Hopkins. E o caminho que o Arthur vai mostrar aqui para vocês é um caminho que tem um potencial tremendo na carreira de vocês. Vocês vão aprender com ele um caminho para fazer publicações de alto impacto, de alta relevância, para que isso abra as portas na carreira de vocês. Agora, essas portas vão ser diferentes para cada pessoa. Alguns de vocês vão querer fazer uma residência muito forte no Brasil, por exemplo, cirurgia geral, na USP ou em grande centro do Brasil. Outros vão querer fazer carreira nos Estados Unidos, como eu fiz. Mas nos caminhos diversos de carreira de vocês, ter publicações científicas de alto impacto, de alto valor, vai abrir portas para vocês. Eu quero mostrar aqui rapidamente, o Arthur vai entrar em mais detalhes. Eu vou mostrar para vocês aqui rapidamente como e por que fazer essas publicações. Então, esse paper que eu vou mostrar aqui, por exemplo, é de uma aluna nossa lá do interior da Paraíba, da UFCG, de Cajazeiras, a Larissa. A Larissa aprendeu a fazer pesquisa no segundo ano da faculdade. Agora ela está no primeiro ano, perdão. Agora no quarto ano, ela já tem publicações como essa no Diabetes Care, que é uma das maiores revistas, a maior revista do mundo de diabetes. Essa publicação aqui tem uma força, um impacto tremendo na literatura. Quando você faz uma publicação desse nível na Diabetes Care, isso abre portas para você, como, por exemplo, portas de conexão. A Larissa está em Cajazeiras, na UFCG, e ela fez uma publicação com Marconi Abreu, que é endocrinologista na University of Texas, em Dallas, nos Estados Unidos. Então, quando você aprende a fazer publicações desse nível, você tem conexões, você abre portas de estágios, de residência, de mestrado, eventualmente, de fellowship nos Estados Unidos. Muitos de vocês querem fazer um fellowship aqui. E o segredo que o Arthur vai mostrar para vocês é como fazer isso aqui, uma meta-análise. Você tem 1.530 pacientes na publicação, só que nenhum desses pacientes é da UFCG. Os pacientes são do mundo todo. Quando você faz uma meta-análise, os dados não são locais, os dados não são da sua universidade. Não tem que passar no comitê de ética, ligar para o paciente, pegar dados do prontuário, nada disso. Você aprende a fazer publicações no mais alto nível da literatura mundial, sem depender de um professor, de um comitê de ética, de nada disso. E eu quero, antes de passar a palavra para o Arthur, avisar vocês sobre um ponto crucial em pesquisa: começar cedo. Comecem cedo as publicações de vocês. Alguns aqui são médicos formados, possivelmente, comece hoje. Alguns são residentes, comece hoje. Se você está no primeiro ou segundo ano da faculdade, como a Larissa, comece hoje. Porque com o tempo você vai melhorar muito, você vai ficar exponencialmente melhor. Essa aqui é a Isabelle, ela é do Paraná, da UFPR, só que agora está fazendo residência médica nos Estados Unidos. Ela acabou de começar, primeiro ano de residência na Boston University. Mas vejam bem, ela começou no segundo ano de faculdade, e as citações, os resultados ficaram melhores no ano seguinte, muito melhores em 2025, em 2026 ela já supera as citações quase de todo o ano passado. Então os resultados seus em pesquisa são exponenciais, trazendo para você um enorme impacto em começar cedo. Comece no segundo ano da faculdade, comece no primeiro ano, como fez a Larissa, como fez a Isabelle. Ter essas publicações vai abrir portas que você nem sonha. Eu sou do cidadezinha do interior do Tocantins, fiz faculdade em Goiânia, na UFG, e hoje sou professor aqui num dos maiores centros do mundo, né, na Universidade de Harvard, porque as publicações foram abrindo portas sucessivas na minha carreira, cada vez uma porta maior, uma porta melhor que a anterior. Então, eu sou muito grato pela oportunidade de falar com vocês. Meu Instagram é meu nome, andersoncardoso.md. Vai ser um prazer trocar ideia com vocês lá. Vou deixar vocês em boas mãos aqui com o Arthur. Eu agradeço mais uma vez aí, Arthur e todo o time, pela essa honra de falar com o pessoal. E desejo uma boa aula para você, Arthur. Muito obrigado, viu?
Professor, muito obrigado, tá? Agradeço pela participação, de verdade, do fundo do coração, admiro muito o senhor e vamos seguir junto nesse caminho de também ajudar outros jovens a mostrar como fazer esse tipo de trabalho que é tão valioso para a nossa literatura. Boa aula ao senhor do MRCC. Boa noite, pessoal. Primeiramente, gostaria de agradecer a todo mundo que se inscreveu aqui na aula, tá? Tenho certeza que hoje vai ser um momento muito proveitoso para todos. A gente vai falar de um tipo de trabalho que simplesmente está no topo da pirâmide de evidência, que é a nossa revisão sistemática com meta-análise. Posicionei aqui o celular para o pessoal do Instagram saber que a gente está ao vivo. Então, assim, primeiro, hoje eu estou aqui conversando, tenho o prazer enorme de falar junto do Dr. Anderson, mas eu comecei sem saber nada de pesquisa. Então, assim, já tira esse anseio do seu coração, esse medo de que é uma coisa complexa, que é uma coisa difícil, porque aos pouquinhos você constrói. E esse tipo de trabalho, ele é muito importante para construir uma coerência na sua carreira, como o Dr. Anderson falou. A partir do momento que você tem publicações de impacto em bases de dados indexadas ao PubMed, em boas revistas, você consegue sim chegar ao objetivo dos teus sonhos. Seja entrar em um grande centro em São Paulo, Rio de Janeiro ou até fora do país, Estados Unidos, Canadá e por aí vai. Então hoje o meu papel é mostrar para você esse caminho. Agora, primeira coisa que eu tenho para dizer para você, você que está assistindo, tira um print ou tira uma foto dessa tela inicial, desse slide, coloca no seu story e marca eu e o Meta-Análises Academy. E aí você vai receber um resumo de todo esse slide, você vai receber um passo a passo, um checklist para você estar conseguindo seguir depois que a aula acabar, para você dar continuidade aos seus trabalhos, tá? Então vamos começar. Vou agradecer às ligas que têm parceria comigo, no caso a Liga de Neurocirurgia da USP, a Liga de Gastroenterologia e Nutrologia da UFAL, a Liga de Neurologia da Uncisal e a Liga de Cirurgia do Trauma do SESMAC, tá bom? Então vamos lá. Uma coisa que eu esqueci de falar, ao final da aula tem um presente, fique até o final, vá por mim. Se você quer participar desse grupo, se você quer publicar, ao final da aula tem uma coisa muito especial só para você que vai assistir até o final, beleza? Então vamos lá. Dr. Anderson é difícil falar depois dele porque ele tem uma autoridade enorme, ele acabou de se apresentar, mas falando um pouquinho da carreira do Dr. Anderson, ele é cardiologista hoje na Harvard Medical School, formado em epidemiologia, em cardiologia vascular. Ele passou pela Johns Hopkins, que é referência em pesquisa no mundo inteiro, mas ele se formou aqui. Ele se formou na Universidade Federal de Goiás, fez residência na Universidade de Miami, certo? Foi chefe resident, que é uma posição importante, e teve reconhecimentos pelo ensino médico. E a partir disso, ele dominou revisões sistemáticas, meta-análises, e hoje ele conta com mais de 90 publicações internacionais, tá? 2.500 citações, menções em diretrizes de grandes sociedades cardiovasculares, tá? Então, assim, por meio do Meta-Análises Academy, ele se dedicou a capacitar médicos para produzir com alto impacto, tá? Desenvolvendo a sua carreira. E agora quem sou eu? Eu sou estudante de medicina atualmente hoje, que você está vendo essa aula. Eu sou estudante de medicina do 8º período da Universidade Federal de Alagoas, tá? De Maceió. E eu voltei toda a minha carreira à produção científica da medicina baseada em evidências. Em quê? Em revisões sistemáticas com meta-análise. Hoje a minha atuação por interesse pessoal é em gastrohepato, já participei de grandes congressos e já publiquei revisões sistemáticas com meta-análise em revistas internacionais indexadas na PubMed, tá? Então, assim, grande parte do que eu sei, 95%, é devido ao Meta-Análises Academy, tá? Tudo que veio da pesquisa é devido ao Meta-Análises Academy. Os outros 5% é experiência fazendo pesquisa após o curso. Então, é um programa estruturado que vai te mostrar como se transforma ideias clínicas em um projeto científico real. Minha missão hoje, para introduzir vocês, é compartilhar esse conhecimento. Eu vou mostrar como você transforma essa pesquisa científica, que às vezes é uma coisa tão complexa, em algo acessível. Você tendo método, orientação, dedicação, você vai ter com certeza crescimento acadêmico, profissional e até mesmo pessoal, tá? Então, esse pode ser você, esse que está na tela, um estudante cansado, cheio de dúvidas, que quer crescer, mas não sabe por onde começar.
E a pesquisa, nesse caso, ela parece algo muito distante, reservada para as pessoas que já têm contato, já têm experiências, ou até mesmo já têm um caminho pronto. O que eu digo é que não precisa ser assim, porque como eu disse no comecinho, eu era essa pessoa e hoje eu consigo publicar. Hoje eu estou aqui ajudando outras pessoas também a seguirem esse caminho. Então a pesquisa deixa de ser algo desconhecido e passa a ser uma oportunidade real. Quando? Quando eu aprendi e quando você aprender a pegar uma dúvida, transformar numa pergunta bem estruturada, que é a Picot, que eu vou comentar, tá? Você avaliar se uma ideia que você teve ela é viável, o teste de viabilidade, que eu também vou comentar, e você seguir um processo organizado. A gente tem aqui o protocolo da Prisma, a gente tem o manual da Cochrane, que pode te ajudar a isso, mas o Meta-Analysis Academy já vai trazer isso mastigado para você. Você não precisa começar sabendo tudo, você só tem que ter esse mapa. Então vamos lá. De novo, o meu objetivo hoje é mostrar esse mapa. Para você hoje, que tem uma dúvida pequenininha, consiga transformar isso em um projeto grande de publicação e isso te gerar reconhecimento e novas portas na tua carreira. Esse aqui são alguns dos meus bebês, tá? Algumas publicações minhas em boas revistas, indexadas na PubMed, tá? Na área da gastro, da hepato, e um aqui que eu coloquei para vocês verem que não é só em uma área, eu coloquei da neurologia, tá bom? Então, o que é o Meta-Analysis Academy? Falamos, mas pode parecer abstrato. Ele é um treinamento absoluto em revisões sistemáticas e meta-análises. Ou seja, vai te capacitar desde o zero, desde você que não sabe nada, até você conseguir criar um projeto. Como? Metodologia correta e você conduzir toda a estatística até mesmo escrever o artigo científico. Hoje o Meta-Analysis Academy, como o Dr. Anderson falou, já alcançou mais de 130 países, 2.125 participações em congressos e 1.525 participações em papers, que são os artigos completos, não são os resumos dos abstracts, certo? Esse aqui alguns dos resultados do pessoal do Meta-Analysis Academy que participou. Olha só, publicações de grandes revistas, congressos internacionais, reconhecimento por especialistas da área, recebendo premiações. Isso pode ser você. Então, assim, antes de começar propriamente dito, vou fazer meu agradecimento de novo a essas 4 ligas que estão aqui apoiando o projeto. Liga da USP, a Liga Lagem, tá, da UFAL, que eu tive o prazer de ser diretor dessa liga por mais de 1 ano, a Liga de Neurologia da Uncisal e a da Cirurgia do Trauma do SESMAC. Bom, vamos lá. Vamos iniciar agora falando sobre revisão sistemática com meta-análise. E a pergunta que eu tenho para fazer para você que está aí do outro lado é: se sua carreira ela não só depender de boas notas, você já pensou que muitos dos seus alunos, muitos dos seus colegas, eles vão se formar com um currículo muito parecido, mesmas provas, estágios, ligas, monitorias, exatamente igual ou se não muito similar? Então como é que você pode fazer para se destacar? Como você constrói uma autoridade antes mesmo de você entrar na residência médica? Você mostra que você não apenas consome o conhecimento, mas você também produz a ciência, você faz parte disso. Então aqui essa imagem é super famosa, é um forest plot, nosso gráfico da floresta, e trata de uma meta-análise, que é a estatística que faz parte da revisão sistemática, tá? Vamos separar as coisas. Então, você tem que aprender a transformar uma dúvida clínica em uma publicação, em um currículo forte, em network, que são contatos, e um reconhecimento acadêmico. Vou te mostrar como uma boa pergunta vira um projeto científico e como esse projeto científico vai abrir portas para uma carreira médica bem-sucedida. Então, o que é revisão sistemática com meta-análise? Vamos separar, vamos destrinchar. É um tipo de estudo que ele vai avaliar, vai resumir os melhores trabalhos científicos para uma pergunta clínica. É como o Dr. Anderson falou. Então, uma revisão sistemática, ela organiza as evidências. Já a meta-análise, ela vai combinar os dados e gerar uma resposta mais precisa. E por que você deveria aprender isso e não outro tipo de trabalho? Eu trouxe 3 pontos que são os mais importantes, que é o que é pregado no nosso programa, tá? Autonomia vai permitir você produzir ciência em qualquer lugar, só tendo computador, internet e tendo um método, tendo esse mapa. Impacto, ela está no topo da pirâmide de evidências e gera publicações relevantes. O que é pirâmide de evidência? Vou comentar, se acalma. Hoje é um passo a passo, é do zero ao PubMed. Tá bom? Então hoje a gente vai começar bem do básico, bem do simples. E agilidade, ela usa estudos que já foram publicados, então você conduz ela com mais rapidez. Então a boa pergunta clínica, de novo, vai te gerar oportunidade de carreira. Vamos lá, o que é a pirâmide de evidência? A pirâmide de evidência
é uma organização que vai dizer como esses estudos eles estão hierarquizados por força e confiabilidade. Na base, a gente vai ter os estudos mais simples. Já no topo, tem os artigos mais valorizados e apreciados da medicina, que são as revisões sistemáticas com meta-análise. E por que isso? Por que é tão valorizado? Porque reúnem os estudos, analisam os resultados e vão transformar em evidência, em uma resposta clara, forte por conta de metodologia e precisa. Vai gerar impacto para publicações, congressos, diretrizes e as decisões clínicas do dia a dia, tá bom? Então, hoje, o que é que a gente vai falar? Esse é o nosso mapa da aula. Você pode acompanhar cada passo, tá? Desses 11 passos pela essa figurinha que eu botei. A ideia tem uma lâmpada, a pergunta de pesquisa tem uma interrogação, então cada um deles tem um símbolo que vai ficar no canto direito superior da tela, tá? Então vamos começar pela ideia. Você quer fazer uma revisão sistemática com meta-análise, você precisa de uma boa ideia. De onde vai tirar essa ideia? Eu sempre gosto de trazer um problema no início, mas vamos lá. Primeiro a gente vê um médico triste, frustrado, dizendo que não tem tema de pesquisa. Depois a gente vê um médico sorrindo, ele feliz tal, e ele diz a seguinte coisa: tenho várias fontes na mente, beira-leito, artigos recentes, diretrizes, congressos, mentores, subgrupos e desfechos secundários. Arthur, é muita coisa, vou falar disso. Tenha calma, tá? Então, no fluxograma visual, a gente vê aqui que uma dúvida clínica se transforma em uma pergunta científica e em publicação. Então, problematizando isso, uma ideia ruim pode condenar todo o seu trabalho, toda a meta-análise. A primeira ameaça a uma revisão sistemática não é a estatística. A gente pensa na estatística, né? Meta-análise, vem o forest plot. Não. A primeira ameaça é uma ideia ruim. Então, você tem uma ideia fraca, irrelevante, ou que você copiou de outro trabalho, ou que não vai responder a uma coisa que precisa ser respondida, a uma incerteza clínica real, vai condenar teu trabalho. Você precisa saber de onde começar. Então vamos lá, é uma cascata. Se você não tiver uma boa ideia, você não faz uma boa pergunta. Sem uma boa pergunta, você não faz uma boa busca. Sem uma boa busca, você não faz uma boa meta-análise. Então, é o básico bem feito. A gente vai do início, do zero, até a publicação, até a PubMed. Então, antes de você pensar na PubMed, de pensar em Ryan, Forest Plot, risco de viés, tem uma etapa anterior que vai ajudar ou vai destruir o seu projeto, que é simplesmente a ideia. Essa ideia fraca, você gasta semanas, dias, meses em um tema que não vai responder uma dúvida real. Não acrescenta literatura ou que ele já foi respondido. Você vai estar fazendo uma coisa repetida ou até pior. Quando a ideia ela nasce de uma cópia, modismo ou apenas de uma leitura superficial que você fez de uma base de dados, ela vai comprometer toda a credibilidade do pesquisador. E quem é o pesquisador nesse caso? É você. E eu acredito que você não quer que comprometa a tua credibilidade. Então não faz isso. A meta-análise ela não começa no software, não começa no programa. Ela começa num olhar clínico, no olhar científico de saber identificar boas ideias. Ideias ruins, de novo, vão gerar retrabalho, vão gerar um tema irrelevante, um projeto inviável, um artigo rejeitado no final, quando você já fez tudo, e umas conclusões sem impacto. Então vamos lá, eu trouxe de uma forma bem simples. A gente vê uma árvore com os galhos que são as etapas de uma meta-análise. A gente tem a busca, tem a pergunta de pesquisa que é a PICOT, a extração de dados, a análise que é a estatística, tá? Que é a meta-análise, e a publicação. Mas toda ela está pautada numa árvore com tronco podre. Ou seja, ela surgiu de uma fonte ruim. E aí eu coloquei embaixo uma frase que resume isso. Se a raiz é ruim, todo projeto adoece. A sua meta-análise ela pode morrer antes mesmo da primeira busca. Se você não tem uma boa ideia, não adianta você prosseguir, tá bom? Então vamos para a parte prática. De onde eu vou tirar a minha ideia? As ideias elas vão nascer onde tem incerteza. Como o Dr. Anderson disse, ela é uma síntese dos resultados. Então você tem que ver algo que ainda não foi respondido e que tem sentido de ser respondido, que tem uma lacuna real e reunir aquilo para fazer uma análise, para fazer uma estatística, para fazer tabelas, etc. Então, de onde? Dúvidas clínicas, novos estudos, orientadores, congressos, diretrizes, subgrupos e desfechos secundários. Então, a ideia dessa meta-análise é uma pergunta científica que ela vai ser respondida pela síntese da literatura, pela reunião de estudos. Então, de forma prática, se eu fosse dizer para você, de onde eu tiro ideias? Beira-leito é quando você está com um paciente, você está atendendo, você está na enfermaria, você veio e você pensa, será que esse medicamento sozinho ele é melhor que outro associado? Será que esse medicamento ele é melhor para esse paciente ou para esse? Ou é melhor que o placebo? Então, é uma dúvida do dia a dia.
Segunda fonte são os RCTs, ensaios clínicos randomizados e as publicações recentes. Poxa, se tu gosta da nefrologia, acompanha as revistas da nefrologia. Lá saem estudos novos que você pode tirar ideias para os seus trabalhos, não copiando, mas você pode se inspirar, tá? Como? Mais para frente falaremos. Orientadores, chefes e mentores. Poxa, esses caras, eles são especialistas naquele assunto. Se eu, por exemplo, gosto da gastro, eu tenho que colar em um gastro que goste de pesquisa. É através dele que eu vou perguntar, professor, se o senhor tem como me ajudar? Qual um tema quente da sua área que eu posso fazer um trabalho? Eu posso reunir estudos? Congressos, porque vão trazer o que tem de mais novo, você pode ter muitas dúvidas. Diretrizes, vou comentar por que especificamente. Análise de subgrupo, por exemplo, um estudo ele analisou os pacientes em geral que usavam uma droga. Então você pode fazer uma meta-análise que analise os pacientes idosos que usam aquela droga, ou os pacientes que são crianças e usam aquela droga. E desfechos secundários. Muitas vezes esse mesmo estudo, ele analisou muitos desfechos e ele não focou em um específico e você viu que é relevante. Como? Através da leitura da literatura, você viu que é relevante. O que é que você pode fazer? Uma meta-análise pautada naquele desfecho. Tá bom? Então, nas diretrizes, onde é que você foca? Em recomendações fracas ou que ainda não foram consolidadas, porque é uma dúvida, é uma lacuna, cabe você responder se for possível, se for viável. Vamos falar disso. Então, você pode usar os subgrupos e os desfechos secundários, tá? Eles vão revelar as perguntas que aqueles estudos originais, eles não tiveram a capacidade total de responder. Qual o ponto comum entre todas essas fontes de ideias que eu falei? Primeiro, tem uma incerteza. Tem uma literatura acumulada, ou seja, tem estudos para você sintetizar, tem uma relevância clínica e você tem a possibilidade de novo de síntese. Então, a meta-análise, ela entra nesse cenário. Tem uma pergunta relevante e essa literatura ainda não resolveu bem. Quem domina essas ideias não depende de ninguém, você vai criar as suas oportunidades. O princípio, a palavra é autonomia, tá? Antes da técnica, você tem que ter autonomia. Então, você tem que ter essa capacidade, esse olhar científico de você enxergar perguntas onde outros estudantes, outros médicos, colegas seus apenas vão ver uma rotina, vão ver artigos isolados ou vão ver recomendações incertas. Então essa é uma imagem que eu resumi basicamente as fontes que você pode ter de ideias, beira-leito, RCT, publicação, orientador, etc. Tá? Vamos lá. Agora a pergunta de pesquisa. Você quer fazer uma revisão sistemática com meta-análise. Você vai ver que eu vou repetir isso daqui porque eu quero que você sistematize. É uma revisão sistemática, tem alguns passos. Nesse caso eu trouxe 11, tá? Você quer fazer uma revisão sistemática com meta-análise. Você teve uma boa ideia, tá bom? Agora vamos fazer uma pergunta de pesquisa, a famosa PICOT, que é tão confusa para muita gente. O que é a PICOT? Vamos problematizar. De novo, uma PICOT ruim, ela pode destruir a sua meta-análise que pode ser boa, tá? Então a pergunta PICOT, ela vai definir o quê? A direção do teu trabalho, os limites dele e a viabilidade de toda a revisão sistemática, tá bom? Então assim, PICOT é uma abreviação. O P vem de paciente, população ou problema, o I é de intervenção ou exposição, o C é de comparação, que pode ser um grupo, pode ser placebo, o O vem do inglês, que é de outcome, que aí vai ser algum desfecho que você quer focar. O T é o tipo da questão, aquele trabalho que você está fazendo. Ele é uma meta-análise o quê? Diagnóstica, terapêutica, prognóstica? Você tem que definir o que é que você quer saber. E o tipo de estudo que vai ser incluído? Estudos clínicos randomizados, coortes, casos de série. Qual é o melhor? Clínicos randomizados. E por que todas as meta-análises do mundo não são feitas de clínicos randomizados? São estudos mais escassos pelo fato de eles serem mais difíceis de ser feitos por várias questões. Então, geralmente vai ter randomizados e observacionais. Se você tiver a oportunidade de fazer só randomizados, perfeito, faça, tá bom? Vamos lá. Antes de você buscar os estudos, você tem que saber o que você está procurando. Como? Pela PICOT. Então, essa pergunta mal definida vai gerar uma busca confusa, vai gerar critérios frágeis e vai gerar estudos que não são comparáveis entre si. Então, você vê que o problema ele começa pequenininho, ele começa na pergunta e no final ele é grande, vai ser no resultado. Então, assim, vamos lá. Você teve a ideia. Aí você vai dar corpo a essa ideia, através da PICOT. Então essa pergunta confusa, se for confusa, vai gerar um projeto confuso, um projeto frágil, um projeto vulnerável, tá bom? Então quem vai definir busca, critério de inclusão, exclusão e até a interpretação dos resultados é a pergunta de pesquisa, é a PICOT. Só daí você tirou a importância disso, tá? Então ela é a identidade da sua meta-análise, ela é a estrutura da sua meta-análise. Então ela vai definir quem entra, o que vai ser comparado e quais os resultados que importam. De novo, resumir de uma forma mais simples e mais limpa visualmente.
P, população, I, intervenção ou exposição, C é o controle ou a comparação, tá? O O é o desfecho, que vem do outcomes, T é o tipo de pergunta ou de estudo e T é o tipo de segmento. Bom, por que ela é a identidade do artigo? Eu falei várias coisas que deu para entender que é dela que começa o artigo, mas por que ela é identidade? Ela transforma uma pergunta que é ampla em uma pergunta pesquisável. Então deixa de ser tão ampla e se torna um pouco mais restrito. Ela vai possibilitar você enxergar quais estudos vão fazer sentido, quais comparações são aceitáveis e quais desfechos vão importar. Então, resumindo a Picot, é basicamente nessa imagem, tá bom? Todas as siglas, toda a sigla e cada palavra que corresponde a as letras, tá bom? Vamos lá. Qual o caminho para fazer uma boa Picot? Você vai definir limite sem matar a pergunta. Nem tão amplo, nem tão restrito. Você não vai incluir tudo, nem excluir demais, tá? Então, num passo a passo bem prático. Você transforma a ideia em uma pergunta estruturada, define população, comparação e os desfechos principais. Pensam se aqueles estudos eles são semelhantes o suficiente para serem combinados. Don't compare apple with orange. Vou falar dessa frase mais para frente, que é uma frase americana e faz todo sentido, principalmente na hora de selecionar os estudos, tá? E você ajusta os critérios para que eles não sejam nem tão amplos, nem tão restritos. Você está vendo que eu estou repetindo isso? O princípio da revisão sistemática, ela é um equilíbrio. Você não pode abranger demais nem restringir demais, senão ou você vai pegar coisa que não deveria ou vai deixar coisa de fora, tá bom? Então vamos lá. A Picot ela vai seguir o objetivo da meta-análise. Ela vai reunir os estudos parecidos o suficientes para gerar um resultado. De novo, equilíbrio. Por quê? Se for muito restrito, você não vai encontrar os estudos que você precisa. Se for muito amplo, você vai comparar coisas que não deveriam ser comparadas, não deveriam estar juntas. Então, uma ideia ampla que você teve, você transforma numa pergunta Picot, define critérios e depois você vê quais estudos são comparáveis. Então a frase está aqui, Don't compare apple with orange. O Dr. Henderson fala muito essa frase. E é justamente daí, você sabendo que a meta-análise, quando ela for forte, você tem que saber o que pode e o que não pode ser comparado. Como assim? Vamos ilustrar visualmente. Aqui a gente tem duas maçãs, uma vermelha e uma verde, e a gente tem uma laranja. Tudo é fruta, né? Todas são frutas. Você pode comparar essas duas maçãs, mesmo sendo de cores diferentes? Pode. Agora, você pode comparar uma maçã, seja qual for a cor dela, com a laranja, apesar de serem frutas? Não é cabível. Então, os estudos eles não precisam ser idênticos, mas eles têm que ser semelhantes o suficiente para serem combinados. Quem vai definir esse limite do que pode ou do que não pode ser comparado? É a nossa Picot, tá? O que entra, o que sai, quais são as diferenças. Bom, vamos lá. Você quer fazer uma revisão sistemática com meta-análise, você fez uma boa ideia, você fez uma boa pergunta de pesquisa pautada na Picot, tá bom? Agora você vai definir se aquela ideia é viável ou não, a viabilidade. Vamos problematizar primeiro. Gosto de começar assim. Então a ideia ela pode morrer tarde demais. Tem um termo no inglês que o Dr. Henderson fala que é dead on arrival. Ela já morre no começo. Então você avançar sem testar se aquilo é viável, você transforma tempo de trabalho em um projeto que não vai ser publicado, tá bom? Então nem toda meta-análise ou revisão sistemática vai ser publicável. E um erro grave seu é você descobrir isso no final. Então assim, sem estudos suficientes ou se tem uma meta-análise igual já publicado, perdeu a força do seu projeto. A viabilidade ela é o filtro inicial que vai dar a sobrevivência da ideia. Então vamos lá. A gente vê um médico cheio de artigos reunidos, tá? Que ele quer fazer, ele fez uma síntese da literatura, uma revisão sistemática, e ele vai levar para uma estrada sem saída que não vai levar ele a lugar nenhum. Não é viável. Então, a viabilidade ela é uma etapa silenciosa que vai definir se a sua meta-análise tem futuro ou não. Se você ignorar isso, você vai trabalhar muito para uma ideia que ela não deveria ter começado. Ela deveria ter morrido no começo. Dead on arrival. Então, vamos lá. O que torna uma meta-análise viável? Você deve responder isso antes de começar. Ela vai tender a ser viável quando tem um número de estudos suficientes semelhantes entre si. Esses estudos eles se encaixam na sua pergunta Picot, eles têm que se encaixar na Picot, é ela que define os limites, tá bom? Então, e a mesma meta-análise ela ainda não foi publicada. E por último, obviamente, o óbvio precisa ser dito, aquela sua ideia tem que acrescentar algo à literatura vigente, tá bom? Então, se pergunte, essa ideia tem material suficiente e ainda vale a pena ser publicada?
Você não basta ter uma pergunta interessante, você tem que ter estudos combináveis e tem que ter originalidade. Então eu trouxe essa imagem que você vê várias informações, vários estudos, várias ideias que você teve para no final gerar uma ideia viável. Então não se frustre se você tiver várias ideias, testou a viabilidade e você viu que não dá para fazer. Porque geralmente é assim, é dead on arrival, você não consegue. Você vai tentar várias ideias para ter uma viável, porque ou alguém já publicou aquela ideia, ou então não tem estudos suficientes para comparar aquela, seja porque é algo muito novo ou por algum outro motivo, tá bom? Então antes da revisão vem esse teste. Você não está tentando revisar toda a literatura nesse momento. Mais para frente sim, entre aspas. Agora você vai descobrir se vale a pena investir energia nessa ideia. Você vai saber se você prossegue ou não. Teve a ideia, fez a pergunta de pesquisa, vamos ver se a gente prossegue? Então é um teste que ele tem que ser rápido e estratégico, feito logo no começo. Então como é que você testa a viabilidade e sabe se funciona? De novo, você vai pegar essa sua ideia, transformar na Picot e depois você vai procurar os sinais de estudos primários semelhantes entre si. Quais são os estudos primários? Aqueles que estão um pouco abaixo da pirâmide de evidência, tá? Que eu mostrei. Então, geralmente é estudo de coorte, observacional, caso controle, etc, tá bom? RCT. E você verifica se já tem uma meta-análise igual. Se já tem, para. Ou você vai gerar outra estratégia para continuar. Análise de subgrupo, analisar outro desfecho, como eu já comentei. E você ajusta a pergunta, se der, como eu expliquei agora, ou você abandona a ideia. É melhor você abandonar a ideia do que você continuar numa ideia que não vai ser publicada, certo? Então vamos lá. De novo, nem toda ideia merece virar um projeto, tá? Então antes da busca você tem que saber se merece existir ou não. Você testa a viabilidade, você evita perder tempo e você aumenta a chance de você publicar aquilo ali. E aí você finalmente tem uma boa ideia. Bom, você quer fazer uma revisão sistemática com meta-análise, você já teve uma boa ideia, você já fez uma boa pergunta de pesquisa Picot, você testou a viabilidade e agora a gente vai fazer uma estratégia de busca. Vamos lá, problematizando. Uma busca ruim, ela enterra bons artigos. Por quê? A estratégia de busca, ela vai ditar, ela vai dizer se a revisão vai encontrar os estudos certos ou se ela vai nascer incompleta, tá bom? Então a estratégia de busca é quando você vai jogar essa rede. Você vai ver quais artigos tem, quantos resultados você encontra, tá? Então esse aqui é um exemplo de uma estratégia de busca. Você usa vários sinônimos, você usa termos mesh na PubMed, você usa operadores booleanos, and, or, not, tá bom? Aí tem a PubMed, Cochrane e várias outras que eu vou falar. Então a revisão sistemática, ela depende do que a busca vai conseguir encontrar. Vou repetir o equilíbrio. Se essa busca também for estreita demais, os estudos que são importantes vão ficar de fora. Se ela for ampla demais, a triagem vai virar um caos. Você vai abranger muitos estudos, vai ficar gigantesco essa rede que você jogou e vai ser muito difícil triar. Então o erro aqui vai contaminar o seu projeto. Então depois de você ter uma Picot e critérios definidos, você transforma isso em uma busca, tá? Então aqui eu trouxe uma imagem de uma médica, você pode ver que ela está iluminando alguns artigos. Pode ser até artigos bons, mas ela está iluminando só esses. Você está percebendo que tem muitos outros artigos que talvez fossem importantes, talvez fizessem parte da revisão sistemática ou da meta-análise, tá? E ela não está iluminando, ela não enxerga. Então, esse é o risco. Uma busca mal construída, você pode fazer uma triagem perfeita, mas você está triando o universo errado de artigos. Outros estão de fora. Beleza? Então vamos lá. A estratégia de busca, ela é uma tradução da sua pergunta, ela é uma tradução da Picot. Poxa, teve a ideia, fez uma Picot, viu que é viável, agora vamos traduzir isso daí para as bases de dados, que é onde a gente vai achar os artigos, tá? Então vamos lá. Ela vai nascer da Picot de onde? Principalmente de P, I e C, de população, intervenção e controle. Você vai achar os sinônimos disso daí e você vai gerar, você vai conectar ele justamente com sinônimos entre as palavras, com termos mestres, operadores booleanos. Então o objetivo aqui é você encontrar os estudos que vão responder à pergunta, a Picot. Você vê que tudo é sistematizado, a gente está o tempo todo avançando e lembrando do que a gente fez e fazendo bem feito, é um básico bem feito, é um passo a passo, é um caminho, é uma escada, tá bom? Então nem tudo que está na Picot precisa entrar na busca. Você não viu eu falar de O, nem de T, nem de T. Os outcomes, type of studies, em um tempo de segmento não necessariamente precisa. Trouxe uma imagem visual para ilustrar, que é uma tradução para a base de dados. Então você pegou uma Picot e você colocou na base de dados da maneira que a base de dados entende, você traduziu para a língua dela. Então, uma coisa que eu já falei, que eu coloquei aqui do lado para reforçar, os desfechos e o tempo de segmento
O e o T, nem sempre eles vão entrar na busca. Agora eu vou justificar o porquê. Porque nem sempre eles estão no título ou no resumo dos artigos. E quando você joga isso na base de dados, o que ela vai buscar é o que está no título ou no resumo do artigo. Vê bem, se você acrescentou esses outros termos e eles não estão no título ou no resumo, você vai perder aquele artigo. E você não quer isso, né? Então usa o P, o I e o C, tá bom? Então o equilíbrio é você conectar e testar. Nem tão restrito, nem tão amplo. A boa busca tem que encontrar, no mínimo, os artigos que você sabe que já deveriam aparecer. Então, se ela for muito restrita, você não vai achar aqueles artigos que você sabe que deveriam aparecer. Ah, Arthur, e como é que eu sei quais artigos deveriam aparecer ou não? Bom, se você teve uma ideia, provavelmente você pesquisou sobre aquele tema e você viu que estudos primários, estudos isolados, citaram muito outros estudos, citaram muito outros desfechos, citaram muito algumas características. Quando você vê se repetindo, saiba que aquilo ali é importante. Se é importante, a probabilidade daquilo ali ter que estar também na sua revisão é gigantesca, tá bom? Então, esses são os estudos chaves. Ou então aquele seu orientador falou, ó, Arthur, esse estudo aqui é importante, tem que estar na busca. Você avalia segundo a Piketty, realmente encaixou, tem que estar no tua estratégia de busca. Se não tiver, tá errada, você tem que ampliar mais, tá bom? Então vamos lá, em termos práticos. Você vai escolher os termos centrais da pergunta, P e C, você vai conectar com sinônimos e grupos com operadores booleanos, and, or, not, etc. Você usa, quando fizer sentido, alguns recursos como aspas, mesh, field tags e, por último, você vai testar se aquela busca ela encontrou os estudos chaves que você já conhecia, tá? Então, a busca, ela não vai encontrar o que você não souber pedir. Esse é o ponto principal. A qualidade da tua revisão começa na qualidade da busca, porque, de novo, revisão sistemática, ela é uma síntese de estudos. E se você não achou esses estudos, você deixou a sua revisão fraca, tá bom? Então, ela é esse filtro inicial que vai determinar quais evidências vão ter a chance de entrar na revisão. Você quer fazer uma revisão sistemática. Você teve uma ideia boa. Você fez uma boa pergunta de pesquisa a partir dessa ideia. Você testou a viabilidade, viu que é viável e você traduziu essa Piketty para uma estratégia de busca, tá bom? Agora, vamos falar das bases de dados. Então, a gente vê aqui uma estrada toda fraca, toda frágil, toda destruída, problematizando de novo que essa busca fraca, ela pode excluir os estudos decisivos. Então vamos lá. Você escolher também mal as plataformas de busca também pode comprometer o teu trabalho. Então não é só fazer uma busca ruim. Escolheu as plataformas ruins também pode comprometer. Por quê? Todo mundo pensa em PubMed, né? Revisão sistemática, meta-análise PubMed, mas não é assim. É por isso que o título da aula é do zero ao PubMed, porque todo mundo pensa na PubMed. Mas assim, estudos importantes, eles podem estar em outras bases. Então, uma busca que ela for limitada, ela vai gerar uma conclusão incompleta, porque vai faltar estudo. Então, o problema não é só você não achar os artigos, é você achar uma parte da verdade, uma parte da evidência. E, de novo, aqui não é revisão narrativa, não é revisão integrativa, é uma revisão sistemática. Você tem que seguir um protocolo, tá bom? Então, depois de você montar uma boa estratégia de busca, tem um risco. É você aplicar isso em poucos locais. Trouxe aqui uma imagem de um pesquisador. Ele está aqui bem focado na PubMed, tá? Aqui ele acha que a evidência está na PubMed. Mas olha lá no fundo. A Embase está cheio de artigos, o Scopus está cheio de artigos, a Lilacs está cheio de artigos, Web of Science e a literatura cinzenta também, tá? Que é um pouco mais no off. Então, assim, uma revisão sistemática, ela tem que tentar enxergar esse campo inteiro, não apenas essa parte que está iluminada pela PubMed, tá? Então, cada base de dados, ela vai mostrar um pedaço desse mapa. Saber onde você vai aplicar é qualidade também. Então, as plataformas de busca vão achar os estudos elegíveis. Cada base, ela tem cobertura e características próprias e a PubMed, sim, é essencial, mas ela não é o suficiente para todos os temas. Por quê? Lilacs, a Embase, né, Scopus, Web of Science e Cochrane, elas podem ampliar a visão porque elas podem conter outros estudos, tá? Se torna diferente. Então, vamos lá. Geralmente, o que é que a gente usa? A gente vai usar a PubMed, vai usar a Cochrane e vai usar a Embase. Para você saber se sua estratégia tá correta, eu trouxe um macete. Geralmente, a Embase vai dar mais resultados que a PubMed e vai dar mais resultados que a Cochrane. Se for o inverso isso aqui,
veja se sua estratégia está correta. É muito provável que não esteja, tá bom? Então as bases de dados, elas funcionam como mapas diferentes da literatura científica. Algumas vão mostrar melhor os estudos clínicos, outras resumos de congresso, que são os abstracts, tá? E outros latino-americanos. Então, você saber onde buscar é qualidade. Você não vai complicar. Tá? Não é isso que eu quero dizer, é você escolher com inteligência. E a sua inteligência é você aplicar no local correto. Então você começa com estratégia bem construída, adapta a busca para diferentes plataformas quando for necessário e você escolhe as bases que fazem sentido para aquele tema, tá? Tem base que vai focar mais em estudo latino-americano, outras que RCT, como eu já falei. Então assim, além disso, você considere também, caso seja necessário, algumas fontes especiais. Quais? Literatura cinzenta, clinical trials ou registro prospectivo. Então, a gente seguindo ainda nessa parte das plataformas, o segredo não é você criar uma busca impossível de entender. Aquela busca cheia de termos, ampla demais, cheia de sinônimos, não é isso. Você tem que simplificar. Você vai usar bons termos, operadores booleanos, aspas, parênteses. Até para você se basear, você pode pegar estudos anteriores, meta-análises parecidas, revisões sistemáticas parecidas e ver qual foi a busca que ela usou, ver quantos resultados ela achou em cada base, ver qual foram as bases que ela utilizou, tá bom? Quem busca pouco, conclui pouco. É a questão de ser restrito. Então você vai tornar a sua revisão forte quando você alcança a evidência. É basicamente isso. E a gente volta para o mesmo princípio da busca a gente tem para as bases de dados, tá? De novo, a gente tem agora um indivíduo, tá? Que ele está iluminando um estante de livros e a gente vê que ele enxerga muitos livros, mas vários outros ficam de fora, ele não consegue ver. Então, você escolher bem essas plataformas vai definir a profundidade da revisão. Se você, de novo, buscar em poucos locais, você vai enfraquecer a sua conclusão. Você quer fazer uma revisão sistemática? Você fez uma boa ideia. Você fez uma boa pergunta de pesquisa. Você testou a viabilidade. Foi viável. Fez uma boa estratégia de busca, aplicou nos locais corretos. E agora? Vamos triar. A gente achou os estudos, a gente jogou a rede. Agora a gente vai triar, a gente vai selecionar. Problematizando. Triagem fraca destrói uma boa pergunta, destrói sua Picote. Triagem não é burocrática, tá? Ela vai definir se a sua revisão ela vai ser confiável ou se ela vai ser enviesada. Aqui a gente tem duas plataformas que a gente usa muito, tá? Para fazer triagem, o Ryan, que você geralmente faz desduplicação, você seleciona os estudos, você também consegue ligar um blind, que é uma ferramenta importante, e tem o Zotero, que é o nosso gerenciador de referências. Então vamos lá. A busca, ela vai encontrar os estudos. Estou diferenciando para você. A triagem, ela vai definir quais entram. A busca você encontrou, agora a triagem você escolhe. Então, sem critérios claros na triagem, a sua seleção vai virar opinião. E a opinião disfarçada de método vai comprometer a tua revisão. Então, critérios claros, como eu falei, a nossa Picote. Então, vamos lá. Fez a busca, você vai ter dezenas, centenas, milhares de resultados, ainda mais se tua busca foi muito ampla. Então, o problema é, nem tudo que vai aparecer vai entrar na tua revisão, obviamente. Eu trouxe aqui outra imagem, você vê os artigozinhos vermelhos que não deveriam ser incluídos, que eu trouxe para representar, e os azuis que deveriam ser incluídos, tá bom? E você vê que muitos vermelhos estão passando pelo funil, não tem critérios claros, a gente não definiu bem os limites na nossa Picote. Outros estão saindo do funil pelo lado e tem outros verdes, azuis que deveriam ser incluídos e estão fora. A busca foi muito restrita. Então, tudo é importante, a ideia é importante, a Picote é importante, viabilidade é importante, a busca é importante, as plataformas são importantes, como a triagem também é. Então, se essa triagem ela for confusa, sem os critérios definidos pela Picote, você vai incluir os estudos errados, como está aqui na imagem, excluir os importantes e comprometer a validade do teu projeto, tá? Então, você triar, escolher, é você transformar a sua busca em evidência concreta. Então, os resultados que você encontra nas bases de dados, eles vão ser filtrados pela triagem. Ela é a análise desses resultados. Qual o objetivo? Decidir quais artigos vão ser incluídos. Então, a decisão, ela deve seguir os critérios de inclusão e exclusão da Picote. Sempre estou voltando. Ver que isso é sistemático, tem um passo a passo. Se você for seguindo regradamente essa aula, você vai entender todo o passo a passo que você precisa seguir. O ideal é que 2 revisores façam isso de forma independente. Para ficar mais claro, eu trouxe aqui para ilustrar. Por exemplo, você pegou todos os resultados da sua busca, jogou no Ryan e você tem, vamos dizer que 2.000 estudos. Aí você tem um revisor A e um revisor B.
O revisor A, ele vai triar todos os estudos. E o revisor B vai triar todos os estudos também, com o Blaidon ligado, do Ryan, tá bom? Como é que é isso? Bom, eu, Arthur e o Marcos aqui que está me ajudando, a gente vai triar artigos. Alguns eu incluí, outros o Marco excluiu. E aí no final a gente desliga o Blide e um terceiro revisor, que é mais experiente geralmente, ele vai solucionar esses conflitos para decidir quais artigos vão ser incluídos ou não. Tá? Então você não basta encontrar muitos artigos, você tem que separar com o método quais vão responder a pergunta da tua revisão. Beleza, Arthur, eu quero triar. De forma prática, como é que eu faço? Tem 3 grandes momentos. Primeiro, vamos usar o Ryan como exemplo. Você vai remover os duplicados. Segundo, você seleciona pelo título e pelo resumo. Poxa, eu tenho 2.000 artigos. Eu vou ler todos os 2.000 artigos? Obviamente que não, né? Você não tem como. É humanamente impossível você ler na íntegra, baixar o PDF e ler os 2.000 artigos. Então você lê o título e o resumo e você vê quais fazem sentido você seguir para uma leitura do PDF íntegro ou não. E o terceiro ponto é você ler o texto completo e você decidir quais vão ser incluídos, tá bom? E quais vão ser excluídos, tá? Então tudo isso é documentado na figura 1, tá? A figura 1 aqui eu trouxe, você pode ver que tem os resultados que foram encontrados em quantas bases de dados, tem os que foram triados, as duplicadas removidas e lá no final, no Included, tem os artigos incluídos na revisão. Nesse exemplo tem 7, tá bom? Então, o que são estudos repetidos? Estudos repetidos são os que aparecem em mais de uma base de dados. E aí eu quero te falar por que isso acontece. Vamos supor que eu sou um pesquisador, então eu publiquei numa revista. Muitas vezes aquele meu artigo também vai estar tanto na PubMed quanto na Embase. E aí quando você jogar a busca, que você baixar o resultado daquelas bases, vai estar duplicado, aquele mesmo artigo vai estar nas duas bases. Você vai incluir os dois? Obviamente que não, por isso que antes de você triar, você tira os duplicados, tá? Então, os títulos e os resumos, eles vão decidir quais os artigos que você vai ler na íntegra ou não. E aí, depois que você lê na íntegra e você definiu os que são incluídos, você tem que registrar esses motivos de exclusão. Você pode fazer uma tabela. Eu, particularmente, gosto de fazer essa tabela. Não é regra, mas eu gosto. Por quê? Muitas vezes você vai submeter o artigo e o revisor vai pedir essa tabela para você. Vai dizer, ó, eu quero justificar porque os artigos que foram lidos na íntegra foram incluídos ou excluídos. Então é importante você fazer essa tabela no Excel mesmo, tá? Então o fluxograma visual. Tirou os duplicados, leu o título e resumo, agora vai para a leitura completa para no final selecionar. Quem conclui mal, quem seleciona mal, conclui mal, tá bom? Então a qualidade da tua revisão não vai depender só da busca, mas também da forma que você vai selecionar esses estudos, da forma que você vai excluir e da forma que você vai documentar. Tudo tem que ter critério. Bom, vamos lá. Você quer fazer uma revisão sistemática. Você teve uma boa ideia, você fez uma boa pergunta de pesquisa Picot, você viu que ela é viável, você fez uma boa estratégia de busca, você colocou nas plataformas corretas, você fez uma triagem legal, incluiu os artigos certos e agora a gente tem que extrair os dados. Aí a gente tem 2 etapas nessa extração, tá? Então, primeiro, saiba que dados errados vão gerar uma conclusão frágil. Então, a forma com que os dados são coletados vai definir a solidez do seu trabalho. Então, depois de você fazer a triagem, vai começar outra etapa que ela é decisiva também, que é a extração dos dados. É o que você vai usar para escrever o teu artigo, tá bom? Então, assim, de novo, eu uso o princípio do equilíbrio, nem amplo nem tão restrito. Se você coletar dados demais, você vai gerar confusão. Se você coletar dados de menos, você vai enfraquecer a sua análise, tá bom? Então, o erro aqui pode comprometer a tabela 1, que é um bloco que eu vou falar, e os desfechos, que vai comprometer a meta-análise, que é outro bloco. Essa aqui é uma tabela 1 de um estudo, tá? Esse estudo é meu, é sobre hepatite C, e você vê aqui que a tabela 1 ela traz os estudos e as características dos estudos, tá bom? Então, depois que esses estudos são selecionados na triagem, muita gente acha que a parte difícil já passou, mas aqui começa uma parte decisiva e perigosa. Então, é você transformar esses dados que estão contidos nos artigos e uma organização. Então vamos lá, eu trouxe essa imagem, a gente tem muitos dados, setas confusas, que você precisa transformar nessa pilha que está do outro lado, que tem artigos organizados, aqueles que você vai poder extrair de forma tranquila. Então, se essa coleta for mal feita, a tua revisão pode até parecer bonita, parecer com muitos dados, mas aí a base da análise fica frágil, tá? Então você coletar, você tem que transformar em uma evidência organizada. Esse é o princípio da extração de dados. Então, você pegou esses estudos incluídos e você vai extrair os dados dele dividindo em 2 blocos. O primeiro bloco é as características dos estudos. Para quê? Para usar na tabela 1. Vamos voltar. Que é a tabela 1.
são as características dos estudos. Diferente dos estudos primários, dos estudos isolados, que é a característica dos pacientes, aqui é a característica dos estudos, tá bom? Porque a meta-análise, ela é uma síntese não de pacientes, não de grupos de pacientes, mas de estudos, como eu já falei. E o outro bloco são dos desfechos, que são os que podem entrar na meta-análise. Então, geralmente na extração, você faz duas abas. Uma você faz para as características dos estudos, que vai ser para a tabela 1, e as outras são dos desfechos importantes. Como é que você sabe quais desfechos são importantes? De novo, é o princípio que eu já falei, os que se repetem. Você pode até não ter conhecimento daquele desfecho, mas se ele está se repetindo muito nos artigos que foram incluídos, é porque aqueles pesquisadores experientes, especialistas, experts, dizem a você que aquilo é importante para a prática clínica. Então, considere ser um desfecho que vai entrar para a sua análise, tá? Então, a meta-análise, de novo, não é um paciente isolado, coloquei aqui embaixo, é cada estudo, tá? Ela vai analisar. Então, você não vai copiar as informações dos artigos, você vai organizar o que ele traz de relevante. Esses dois blocos que eu falei, das características dos estudos e embaixo os desfechos, para você analisar. Então, você começa pelos estudos finais que são incluídos. Vamos para a parte prática. Como é que você faz? Organiza as informações em uma planilha, observa quais características elas aparecem com mais frequência pelo aquele mesmo princípio que eu já falei. Separa o que de fato é clinicamente relevante do que é apenas um excesso e você identifica quais desfechos eles aparecem em estudos suficientes para você considerar analisar. Para quê? Para a meta-análise, que é a nossa estatística, tá bom? Então, você não vai sair simplesmente coletando tudo sem critério para gerar aquele caos. Ela tem que ser ampla o bastante, mas seletiva o suficiente para você trazer informações importantes e não dados inúteis, tá bom? Trouxe aqui uma imagem que mostra muitos dados e você organizando numa tabela útil para ser extraída. Essa recorrência das variáveis vai te dizer o que realmente importa, tá? Então, a evidência, de fato, só vai aparecer quando isso deixa de ser um ruído, quando deixa de ser desorganizado. Você organiza isso, tá bom? Então, a coleta de dados, por que ela é tão importante? Ela é simplesmente a ponte entre os estudos que você incluiu e a sua estatística, a sua meta-análise propriamente dita. Se você não tiver organização, você vai ter dados, mas eles não vão se tornar evidência. Vamos lá, você quer fazer uma revisão sistemática com meta-análise. Você fez uma boa pergunta de pesquisa, você fez ela transformado numa Picot, tá bom? Você viu a viabilidade, foi viável, você fez a estratégia de busca, você aplicou nas plataformas corretas, você triou os estudos, selecionou os importantes, você extraiu de forma organizada as características dos estudos e os desfechos, e agora você vai para a estatística, que é a parte que a gente usa a partir dos desfechos. É a parte que bota medo em muita gente, é a parte mais complexa, mas não se assuste, vamos lá devagarinho. Hoje eu quis trazer 4 conceitos da estatística para você, mas antes vamos problematizar. Que a estatística errada, obviamente, ela pode destruir a meta-análise, porque a estatística é a meta-análise. Então ela não é um detalhe técnico, ela vai dizer a tua conclusão no teu estudo, tá bom? Então, eu vou falar de 4 conceitos de estatística, tá bom? Que eu acho que, na minha opinião, para você entender estatística, o mínimo que você tem que fazer é saber esses conceitos, senão você não vai conseguir sequer ler uma meta-análise, tá? Tenha 2 coisas em mente antes. Uma medida errada vai gerar uma conclusão errada. E um forest plot, o gráfico da floresta, do diamantezinho, se ele for mal lido, vai gerar uma falsa segurança, tá? Então, na meta-análise, 3 medidas são mais comuns. São as que eu mais trouxe aqui para vocês, tá? O RR, que é o Risk Ratio, ou a razão de risco. O OR, que é o Odds Ratio, ou a razão de risco. E a gente tem o Hazard Ratio, que é o HR. Qual a diferença entre eles e qual eu vou usar? Depende do que você quer comparar, tá? Então, falando do RR, do Risk Ratio, ele vai comparar os riscos. Eu trouxe de forma bem fácil, bem simples, bem didática, para vocês finalmente conseguirem entender esse conceito que muitas vezes é explicado de forma complexa. Vamos lá, a gente tem 2 grupos. Um grupo tratamento, que é o grupo I, né, da Picot, e tem o grupo C, que é o grupo controle. Bom, no grupo tratamento, 10 de 100 pacientes infartaram, 10%. No grupo controle, que é o grupo C, 20 de 100 pacientes infartaram, 20%. O que é o Risk Ratio? A razão, a divisão dos riscos. Então, você divide o grupo tratamento pelo grupo controle e você vai ter 0,5% ou 50%. Então, a interpretação que a gente tem é que o tratamento, ele reduziu o risco de infarto em 50%. Quem tomou o remédio ou quem fez o tratamento teve 50% menos chance de infartar. Ela é a nossa medida mais intuitiva, mais fácil de entender. Já o Odds Ratio, que é a razão
razão de probabilidades. Odds em inglês vem de probabilidade. Então, usando os mesmos dados dos pacientes que infartaram, tá? O mesmo grupo tratamento e controle. No grupo tratamento, ou grupo I, 10 pessoas infartaram e 90 não infartaram. Viu que mudou o denominador? Então, 11% é a probabilidade de infarto no grupo tratamento. Já no grupo controle, o odds é 20 por 80. Por quê? 20 infartaram e 80 não infartaram dos 100. Então, 25%. Odds ratio, razão de probabilidades, é a razão dessas probabilidades. Então, você divide o tratamento pelo controle, 11% por 25%, 44%. Você percebe que para o mesmo grupo, o risk ratio foi de 50% e o odds ratio foi de 44%. Então, assim, primeiro, tenha em mente assim que quando o evento é raro, eles geralmente são parecidos, mas quando o evento é muito frequente, aí eles podem ser mais diferentes. Então, numa regra prática, o RR é o risco. E o OR, ele é o odds, ele é a razão entre quem teve e quem não teve aquele evento ou aquele desfecho, tá? É a probabilidade. Por último, agora eu quero que você preste muita atenção em mim, que você entenda. A gente tem um hazard ratio. Qual a diferença do HR para o RR para o OR? Ele compara o tempo. Ele é uma medida que leva em consideração o tempo. Então vamos lá, eu trouxe outro exemplo para ficar mais fácil. Imagina que você tem 2 grupos de paciente com câncer, tá? Após 5 anos, nos 2 grupos, no tratamento, né, no I e no controle, 30 pacientes morreram, o mesmo número de pacientes. Se você olhar apenas para o número, eles vão parecer iguais. Aí entra uma observação. No grupo A, as mortes aconteceram no primeiro ano. 30 morreram, mas foram no primeiro ano. No grupo B, a morte aconteceu no 5º ano. 30 morreram, mas foram no 5º ano. Poxa, tem uma diferença, né? Entre o paciente morreu no primeiro ano ou morreu 4 anos depois, tem diferença. Então, o hazard ratio, ele leva em consideração o fator tempo. Então, vamos imaginar que a gente tem um hazard ratio de 60%. O que é que isso quer dizer? Isso quer dizer que em qualquer momento do tratamento, o grupo tratado apresentou 40% menos risco instantâneo de morrer, porque ele leva em consideração o tempo. Então, ele vê quando o evento aconteceu, não só se aconteceu, como é o RR e o OR. Certo? Então vamos resumir, como é que a gente interpreta. Se essas medidas elas forem igual a 1, não há diferença entre os grupos. Porém, se tanto o RR, OR ou o hazard, o risco, a probabilidade ou a chance de morrer espontâneo ou do evento acontecer espontaneamente for menor que 1, é porque o tratamento diminui aquilo ali. Se for maior que 1, é porque o tratamento aumenta. Então, no exemplo, se a gente tem um RR de 70%, tem 30% menor risco. 30% menor de risco. Se tem um OR de 2, significa que ele tem 2 vezes mais probabilidade daquele evento. E um HR de 80%, ele tem um risco instantâneo 20% menor de ter aquele outcome, aquele evento ao longo do segmento, tá bom? Então a regra de ouro, RCTs e cohort geralmente é RR. Caso o controle, geralmente é OR, porque você não tem como calcular o risco diretamente, tá? Isso aí dá mais conversa. E os desfechos que envolvem tempo, obviamente, como sobrevida, tempo até recaída, tempo até a morte, e aí você vai usar o HR, porque é a única medida que vai considerar o tempo, tá bom? Bom, pode ter sido complexo, mas eu tentei simplificar ao máximo e agora a gente vai para o valor P. O que é o valor P? O valor P, ele é a probabilidade do resultado observado ele ter acontecido apenas por acaso. Considerando que, desde que, é condicional, o tratamento, na verdade, ele não funciona. Aí, Arthur, não entendi. Vamos lá, exemplo. Imagina que você quer saber se um remédio ele reduz a pressão arterial. E aí, no estudo, tem um valor P de 0,03, ou de 3%. O que é que isso significa? Que se o remédio ele não tivesse efeito nenhum, teria 3% de chance de você observar uma diferença igual ou maior do que essa apenas por acaso. Então, vamos lá. Vamos dizer que você teve o resultado, tá? Então o tratamento ele não funciona. Qual a probabilidade de ter sido pelo acaso? Como 3% é um valor pequeno, é menor que 5%, aquele P que a gente já vem na nossa mente de 0,05, a gente conclui que esse resultado é improvável que ele seja explicado pelo acaso. Por quê? É uma convenção da medicina, tá? Da pesquisa. Então vamos lá. Numa regra prática, o valor P de 0,05 ele é considerado estatisticamente significativo se ele for menor. O valor P maior ou igual a 0,05, ele diz que não há evidência suficiente para dizer que a diferença não foi causada pelo acaso, tá? E aí é onde muita gente, médicos, estudantes, pesquisadores cometem erros de ver um estudo, ver um valor P menor que 0,05 e diz, poxa, esse estudo aqui é totalmente confiável, eu vou acreditar em tudo. Calma.
O valor P, ele não vai dizer se o tratamento funciona muito ou pouco, ou até mesmo se aquela hipótese está correta ou errada. Ele vai responder só a pergunta que eu te falei. Se não tivesse efeito nenhum naquele tratamento, por exemplo, qual seria a chance de a gente observar esse resultado apenas por acaso, por sorte ou por azar, né? Então, a significância do estudo, ela não depende apenas de um P menor que 0,05. Outro exemplo para ficar mais fácil, porque esse é um conceito que pela primeira vez assusta um pouco, tá? Um remédio A, você perde em média 0,3 quilos. E o valor de P desse estudo tem 0,01, tá? Já no remédio B, você tem uma perda média de 8 quilos com um P de 0,04. Então a gente olha assim, com um olhar um pouco mais leigo e a gente vê, poxa, ó, no A, o P é 0,01, é menor que 0,04. É menor, então assim, o A é mais confiável, mas assim, o paciente perdeu só 0,3, não perdeu 8. Qual que é o melhor? A gente fica na dúvida, né? Então assim, se você olhar apenas o valor de P, os dois vão funcionar, mas aí você leva em consideração outras coisas. O tamanho do efeito, o intervalo de confiança e a relevância clínica daquilo, tá bom? Então o tamanho do efeito, nesse caso você pode perguntar quanto emagreceu. Se ele só perdeu 300 gramas, como no grupo A, não teve quase nenhuma diferença. Se ele perdeu 8 quilos, foi uma diferença importante, tá? Segundo, intervalo de confiança. Você pergunta, eu tenho confiança nesses resultados? Se esse estudo ele vai mostrar resultados muito parecidos entre os participantes, mais homogêneo, a confiança é maior, tá bom? E o terceiro, que é a relevância clínica, tá? Isso é o que mais geralmente se observa, é que se isso faz diferença para o paciente. Então, perder 300 gramas provavelmente não vai mudar a saúde desse paciente, mas perder 8 quilos muito provavelmente reduz a diabetes e a hipertensão desse paciente. Bom, vamos lá para o nosso penúltimo conceito de estatística, tá bom? Calma, que estatística ela não é um bicho de 7 cabeças. É complicado para a primeira vez, mas dá para seguir. Vamos lá. Heterogeneidade. Muitas vezes ela esconde o verdadeiro problema. O que é ela? Vou explicar com um exemplo de novo para ficar bem didático. Você imagina que você quer descobrir o quanto uma dieta funciona, o quanto ela faz emagrecer. Então você junta 10 estudos, mas eles são muito diferentes. Por quê? Vamos lá, exemplos. Alguns estudos avaliam jovens, outros idosos. Alguns estudos avaliam durante um mês, outros durante um ano. Alguns estudos usam uma dieta leve, outros uma dieta muito pesada. Então, no final, a meta-análise ela vai mostrar uma perda média de 4 quilos. Mas esse número engana a gente, porque talvez, só talvez, esses jovens que têm um metabolismo diferente, que têm um corpo diferente dos idosos pela idade, eles tenham tido uma perda de 8 quilos. E os idosos tiveram uma perda de apenas 1 quilo. Mas aí quando você faz a média fica 4 quilos. Então, esse dado não representa bem nenhum dos dois grupos. Você percebe? Então, quando esses resultados eles são muito diferentes, têm uma alta heterogeneidade, a média da meta-análise ela esconde algumas diferenças importantes. Então, antes de você confiar no estudo, olha como é que ele chegou a essa conclusão, por que está tão diferente, o que é que leva a essa alta heterogeneidade, tá bom? Vamos para o último ponto, que é o que todo mundo fica ansioso quando fala de meta-análise, o forest plot, o nosso gráfico da floresta. Aqui está um exemplo, tá? É justamente isso daí, esses quadradinhos são nossos estudos, tá? A gente tem a linha do meio, que é a linha do efeito nulo. Vamos lá. Bom, então a primeira coisa para você interpretar um forest plot ou interpretar uma meta-análise é você ver para qual lado o efeito favorece. Se for para a esquerda, ele favorece um grupo. Por exemplo, nesse exemplo tem PCI better, ele favorece o PCI. Para a direita, ele favorece o outro grupo. Nesse caso é therapy better, ou seja, ele favorece a terapia. Isso está escrito embaixo, tá? Geralmente. Então vamos lá. Segunda coisa para interpretar. Você olha a posição do quadrado. Cada quadrado é um estudo. Tá? E quanto mais distante da linha central, maior o efeito, mais ele puxa o efeito da meta-análise, mais ele puxa o resultado, tá bom? Então, ele tem mais significância para aquilo ali, para aquela análise. Terceiro, você veja se a linha horizontal do estudo, do quadradinho, ela cruza 1. Se ela não cruza, o resultado é estatisticamente significativo. Se ela cruza, aí é porque pode não haver diferença entre os grupos. Então, para as medidas que eu falei, RR, OR ou hazard, a linha de não efeito ou de efeito nulo é 1. Cruzou 1 é efeito nulo, tá bom? E quarto ponto é você observar o tamanho do quadrado. Quanto maior o quadrado, maior o peso daquela meta-análise para a estatística. Quanto menor, menor a influência. Nesse gráfico aqui não dá para ver tão bem, mas nesse outro dá. Você vê que tem quadrados maiores, quadrados menores, quadrados médios. Geralmente isso é causado por quê? Geralmente pelo tamanho da amostra, tá? Ele gera mais poder estatístico para a tua análise, tá?
Então, quinto ponto é você interpretar o losango, que é o diamante, é o nosso ouro, é onde todo mundo olha na meta-análise. Então ela representa a síntese, o resultado combinado da meta-análise. Ela, no centro é o efeito global e a largura é o intervalo de confiança, tá? Então se o losango, o diamante, ele não cruza 1, se ele cruza 1, o resultado é não significativo. Se ele não cruza, o resultado ele é significativo. Isso aqui também é de um estudo meu, tá? E você vê que o losango, para alguns estudos, ele cruza 1. Então não tem significância. Ele diz que tanto o tratamento usual como a telemedicina, elas se igualam para aquilo ali, para aqueles estudos, tá? Para aquela área não rural, como você pode ver. Mas para a área rural, que a gente vê em cima, você vê que o diamante está para a direita, ele favorece a telemedicina. Ou seja, a telemedicina funciona melhor para tratar a hepatite C nas zonas rurais, segundo a análise, tá bom? Então vamos lá. Regra de ouro para a gente acabar a estatística. O quadrado, ele é um estudo individual. A linha horizontal é o intervalo de confiança. Isso é o que tem que estar na tua cabeça, tá? O diamante é o resultado final da meta-análise, a síntese quantitativa de estudos comparáveis entre si. Essa é a definição, tá? Cruzou 1 não é significativo. Não cruzou, significativo. Forest Plot é o símbolo do programa do Meta-Analysis Academy, por isso ele tem tanta importância. Tá bom? Então, de forma prática, como é que eu, Arthur, ou você vai fazer uma estatística? Primeiro, você define o desfecho, tá? Antes de você gerar qualquer gráfico, qualquer coisa, você vai analisar o desfecho. Qual que é? Mortalidade, recorrência da doença ou de alguma coisa, tempo de sobrevida, efeito adverso, diferença de média, etc, tá? Para quê? Para escolher as medidas de associação. Então, cada tipo de pergunta, ele pede uma medida de associação diferente. Ou RR, ou OR, ou HR, ela é a linguagem estatística do seu desfecho. Terceiro ponto é você inserir esses dados que você obteve no software, tá? O software ele não vai definir sozinho por você, mas ele vai transformar os dados que você extraiu e que você já fez os 2 passos anteriores em uma análise visual organizada. E o último ponto é você interpretar o resultado final da maneira que a gente estava falando. Então, o Forest Plot, você lê ele em camadas. Você vê o efeito limite estimado, o intervalo de confiança, o valor de P, a linha do efeito nulo, que é aquela do meio, e a heterogeneidade dos estudos. Tá, deu para ter uma ideia geral, né? Então, para a gente fechar, o Forest Plot ele é a tradução da sua pergunta, dos dados, da sua interpretação estatística. Por isso ele é tão importante e o símbolo da meta-análise. Então, antes de você olhar para o diamantezinho final, você tem que entender o que foi escolhido, o que foi inserido e o que aquele resultado realmente vai te permitir concluir, tá? Então, no fluxograma visual, escolhe o desfecho, depois a medida de associação, coloca no software e depois interpreta. Uma imagenzinha final para fechar, para vocês verem como é importante. Olha que lindo o nosso Forest Plot. Então, é preciso você saber interpretar o gráfico da floresta ou Forest Plot se você quer entender de fato a meta-análise. Senão, não tem como, tá bom? Essa imagem eu achei bem bonita. Bom, você quer fazer uma revisão sistemática com meta-análise, tá? Você teve uma boa ideia, você transformou ela numa pergunta de pesquisa Picot, você viu que ela é viável, você fez uma estratégia de busca, você aplicou nas bases corretas, você fez uma boa triagem, selecionou os incluídos e os excluídos, você extraiu os dados de maneira organizada, você fez uma boa estatística, tá bom? Um bom Forest Plot e agora a gente analisa o risco de viés, essa parte que é tão confusa para muita gente. O que é o risco de viés? Vamos problematizar. Porque ele é importante. O estudo enviesado, ele transforma o erro em evidência. Então, aquela evidência pode ser um erro, tá? O risco de viés, ele muda a conclusão da revisão sistemática, tá bom? Então, o que é viés? Viés é um erro sistemático, grava essa palavra na tua cabeça, é um erro sistemático que faz um estudo chegar a uma conclusão diferente da verdade. Até parece verdade, mas não é. Não foi um erro por azar, não foi um erro por acaso, é um erro que foi pela forma como aquele estudo foi planejado, como ele foi conduzido ou como ele foi analisado, tá? Então não é sorte. Vamos lá, um exemplo. Você quer saber se o remédio emagrece, de novo. Então você coloca no grupo do remédio apenas pessoas de 20 anos e no grupo controle apenas pessoas de 70 anos. Os jovens emagreceram mais no final do estudo. E você não sabe se é por conta do remédio ou se é por conta da idade, que eles têm um metabolismo diferente. Então esse é um viés, porque os grupos já começaram diferentes. Outro exemplo, você quer saber a altura média dos brasileiros. Aí você mede a altura dos brasileiros que são jogadores de basquete, que eles são mais altos, né? Então a média vai ficar maior que a realidade. Não foi azar, você percebe? Foi da forma que você escolheu a amostra, tá? Então o viés é um erro sistemático, ele vai distorcer os resultados, vai afastar da verdade. Quanto maior esse viés, menor a confiança que você tem nos resultados. E uma meta forte, ela só começa quando os estudos são confiáveis, tá? Então você avalia se eles são confiáveis através do risco de viés. Como você vai analisar? Tem ferramentas para isso.
O ROB 2 geralmente são para RCTs, o ROB 1 para estudo de intervenção não randomizado, ROB IES para estudos observacionais de exposição, Quadras 2, estudo de acurácia diagnóstica, NEOS é para coortes e casos controle, JBI geralmente é para aqueles que têm vários desenhos, tá? Vários tipos. Isso aqui é um gráfico, tá? Do risco de viés, para vocês entenderem. Os verdinhos são low risk, é aquele que tem baixo risco de ter viés, baixo risco de confusão. O amarelo é o Some Concerns, que é aquele que tem mais ou menos um risco de ter viés, e o vermelho é o High Risk of Concern, certo? Então, ele tem um High Risk of viés, desculpa. Então, é um estudo problemático, geralmente. Beleza? Essa aqui é um print da plataforma dentro, como é que a gente usa, tá? Como é que você analisa cada estudo, cada outcome. E vamos lá. Então, o viés, ela é a etapa que ele impede que a meta-análise ela vai transformar esse erro em evidência. Ele é um desvio invisível da verdade. Nem todo estudo errado ele vem do acaso. É isso que eu quero te explicar. Então, antes de você confiar naquele estudo, julgue a metodologia do estudo. Como? Vamos diferenciar aqui para ficar bem claro. Então, o erro aleatório de um viés. Você quer estudar um medicamento em pacientes diabéticos ou em pacientes cardiopatas. Você vai usar aquele medicamento em todos os pacientes diabéticos do mundo para saber se funciona ou não? Obviamente que não. Você vai pegar uma amostra e você vai usar um medicamento. Pode ser que você tenha um azar ou a sorte daquele medicamento, pelo fato daquelas pessoas terem uma determinada característica, funcionar mais ou menos e dar um resultado. Isso é um erro aleatório, tá bom? Quanto menor a amostra que você pegar, mais chance de ter erro aleatório. O segundo é um viés. O viés não é isso. O viés é falha de condução, falha metodológica. Então, a estatística avalia o acaso. Já o risco de viés, a análise do risco de viés, identifica justamente essa chance de ter uma falha de condução. Então, na prática, risco de viés é leitura crítica, tá? Então, a pergunta que você deve ser feita centralmente é: existe alguma falha metodológica de condução, planejamento, etc., capaz de distorcer essa conclusão? Sim ou não? E aí você analisa com aquelas ferramentas, tá? Nem toda a evidência, ela pesa igual. Por conta disso, o resultado ele só é tão confiável quanto os estudos que vão sustentar aquele resultado. Então aqui eu trouxe uma pirâmide, por exemplo, representando a síntese dos nossos estudos, tá bom? Você vê que tem estudos bem construídos, bonitinho, tá? Bem feitos, e tem estudos com falhas, com buracos, que podem comprometer toda a síntese, todo o trabalho, podem sequer derrubar essa pirâmide, tá bom? Então é isso que eu quero dizer, assim, com analogia. Estudo com falhas metodológicas, elas podem levar a conclusões equivocadas, tá? Então a força da meta-análise depende da qualidade crítica dos estudos que foram incluídos. Vamos lá. Você quer fazer uma revisão sistemática com meta-análise. Você teve uma boa ideia. Você fez uma pergunta de pesquisa Picot. Você fez a viabilidade e viu que é viável. Você fez uma boa estratégia de busca. Você colocou nas plataformas corretas. Você fez uma boa triagem, selecionando os incluídos e os excluídos. Você extraiu bem, de forma organizada, em 2 blocos. Você fez uma boa estatística. Você analisou o risco de viés. Agora a gente vai escrever o nosso artigo. A gente já fez toda a análise, tá? Então, uma boa meta-análise também pode morrer na própria escrita. Ou seja, você já fez tudo e perdeu o trabalho no final. Então, apesar de bem conduzida, ela vai perder sua força, se tornar confusa ou exagerada ou pouco convincente se você não apresentar de forma correta, se você não escrever de forma correta, tá? Fiz até um post no meu Instagram, que está aqui na tela, @ArthurHolanda-Sampaio, sobre isso, sobre a forma que você fala, a forma que você escreve, é muito importante. Então não basta você fazer uma análise corretamente, você tem que vender bem o seu peixe, apresentar bem o seu artigo para aqueles editores e revisores. Você tem que ter clareza, precisão, sobriedade para proteger a credibilidade do seu estudo. Então, se a tua conclusão até mesmo for exagerada, vai comprometer a seriedade e a clareza do teu estudo. E aí, depois de semanas, meses, tempos, dias coletando dados, analisando os estudos, montando gráfico, forest plot, o erro pode ser simplesmente você escrever mal. Então aqui eu trouxe uma imagem, você vê à direita nessa imagem, tem gráficos muito bem construídos, o forest plot, embaixo tem o funnel plot, a gente tem a tabela 1, tá bom? Mas aí na esquerda a gente vê um estudo cheio de falhas apontadas em vermelho pelo revisor de uma escrita ruim. E vai condenar o teu estudo, vai diminuir a chance dele ser submetido, aprovado, se ele for aprovado. Então, a escrita é onde o revisor que não participou de todo o processo, ele vai saber se a sua meta-análise, se a sua revisão sistemática ela é relevante, se ela é sólida, tá? Então, você escrever, você traduz a evidência em confiança. A escrita, ela vai organizar os seus achados para que o leitor, o revisor, que não participou do processo, ele compreenda a tua
pergunta, compreenda o teu método, compreenda o teu resultado e a conclusão do teu estudo, tá? Esse artigo aqui é meu, começando pela escrita do abstract, que é um resumo, tá? Geralmente ele é dividido em introdução, métodos, resultados e conclusões, tá bom? Então, a introdução. Geralmente ela situa o problema e a pergunta. Os métodos. Ele vai mostrar como a evidência foi construída. O resultado vai entregar os seus achados e a conclusão, ela tem que ser direta, fiel e proporcional aos dados, não exagerada, senão vai dar problema. Aqui do lado coloquei outro artigo meu. Então, vamos lá. A escrita da meta-análise, ela não é enfeite. A escrita científica não é uma escrita artística. Você tem que escrever de forma clara, de forma precisa. Você não escreve de forma enfeitando, tá bom? Então, ela tem que ser uma ponte entre o que você encontrou nos seus dados de todas as etapas anteriores e o que o editor, leitor, revisor, seja quem for, vai conseguir confiar lendo aquilo, tá? Então, a boa escrita, ela vai selecionar o que importa. Olha aqui à esquerda. Toda a sua análise, gráficos, etc., traduzidos para a sua escrita, tá bom? Uma comunicação clara que vai convencer o teu leitor. Então, como é que você faz? Começa pelo que foi feito e encontrado, mostra os resultados principais com clareza, você vai usar as tabelas e figuras quando necessário, tá bom? Para elas ajudarem, contextualiza na sua discussão seus achados e você conclui proporcionalmente, sem exagerar, tá bom? Então aqui eu trouxe, ó, várias coisas que você tem traduzidas para um único artigo, uma síntese bem feita, tá? Então essa boa escrita, ela não vai jogar tudo no texto. Tá bom? Ela vai selecionar o que vai importar, organiza a narrativa, conduz o leitor a uma conclusão que ela vai parecer inevitável. Ela vai parecer que não tem outro jeito. É aquilo ali, tá? Ela não vai ser forçada, tá bom? Então a evidência, ela só convence quando ela é escrita com precisão, com clareza. Os dados fortes, eles vão perder a força quando a escrita não sabe conduzir eles. Vamos para a nossa última etapa, tá? Para você enviar o seu artigo. Você quer fazer uma revisão sistemática com meta-análise. Você teve uma boa ideia, você fez uma boa pergunta de pesquisa Picot, você testou a viabilidade, foi viável, você fez uma boa estratégia de busca, nem tão ampla, nem tão restrita, selecionou as bases certas, geralmente PubMed, Cochrane, Embase, tá bom? Depois você fez uma boa triagem selecionando os incluídos e os excluídos, você extraiu os dados corretamente em 2 blocos de forma organizada, com base nos desfechos você fez a sua estatística, ela está bem feita, seguindo todas as métricas, você analisou o risco de viés para ver se aquilo é confiável ou não, tá bom? Você escreveu o teu artigo de forma clara, convincente, sintetizando o que é mais importante na escrita, tabelas, gráficos, etc. E agora você vai enviar para a sua revista, tá bom? Então, o envio. O envio não é apenas você apertar enviar, submit, tá? A submissão, ela pode comprometer o trabalho inteiro também. Então, você já fez tudo, até já escreveu e você compromete ela se você apenas, já acabou. Vou tratar como um detalhe administrativo e acabou. Você vai comprometer seu trabalho, tá? Olha só, o sonho de todo mundo, The Lancet, o JAMA, New England Journal of Medicine, todo mundo querendo publicar nessas revistas, olha só. Mas assim, para você publicar bem, um bom estudo seu, ele pode ser rejeitado se a sua submissão ela for mal conduzida, tá? Se você escolher revistas erradas, você ignorar as normas das revistas, você dá uma resposta ruim aos revisores. Como assim responder aos revisores? Falo já. Vai reduzir as tuas chances, tá? Então, outro ponto que eu trago importante, que também muita gente não entende, é o artigo completo, ele é muito mais difícil que o abstract, que o resumo, que geralmente é mandado para congresso. Mas ele tem muito mais valor, infinitamente mais valor. Por isso, vale a pena você se dedicar, principalmente a esses que estão no topo da pirâmide de evidência, no caso, a revisão sistemática com a meta-análise, tá? Então, depois de você fazer toda a revisão, você acha que o trabalho acabou e, na verdade, começa outra etapa decisiva, que é você transformar esse manuscrito na sua submissão competitiva. Não é só você que está enviando para aquela revista, tem mais pessoas com trabalhos enviando para aquela revista. Tem que ser uma boa submissão, tá bom? Então vamos lá. A gente tem o seu artigo prontinho aqui na imagem e tem 2 portas. Uma com a revista adequada, que você deve escolher, e outra com a submissão mal preparada, uma submissão que você não fez direito. E esse bom artigo, ele pode perder a força se ele for enviado para a revista errada, fora das normas, ou tiver uma comunicação ruim ou fraca com o editor, como eu já falei. Então, o que é que você faz para você enviar? Escolhe uma revista apropriada, prepara o artigo conforme as normas daquele periódico, escreve uma cover letter convincente. O que é uma cover letter? Cover letter é uma carta curta que ela vai ser enviada ao revisor, apresentando o seu artigo e dizendo por que ele deve ser avaliado e publicado naquela revista, tá bom? Outro ponto é você saber responder aos revisores com a rebuttal letter. O
que é uma Rebuttal Letter, tá? É uma carta em que os autores eles vão responder aos comentários que os autores, no caso você, né? Você e os coautores vão responder aos comentários dos revisores e vão explicar as mudanças feitas no artigo, tá? Então é muito difícil você mandar um artigo e ele ser aceito de primeira. Vai voltar para revisão se ele for aceito, e aí você corrige as coisas e manda junto com a Rebuttal Letter, que ela tem que ser bem feita. E outra coisa é você entender que a revisão por pares faz parte do processo. O que é a revisão por pares? Dois revisores vão revisar o teu artigo. E muita gente se desanima, me desculpa, porque muitas vezes o primeiro revisor vai revisar de forma muito tranquila. Já o segundo, ele vai ser muito rígido. Então aí muita gente se desanima, diz que não quer mais escrever, mas tenha calma, é assim mesmo, tá? Então submeter é uma estratégia de posicionamento científico, escolher bem sua revista, respeitar as regras, apresentar o valor do seu estudo ao leitor, tá? E se vierem as revisões, que vão vir, tá? Se vier, fique feliz que o seu artigo tem probabilidade de ser aceito, responda com clareza, com respeito e com precisão, uma boa Rebuttal Letter, tá bom? Então a ciência, ela também precisa se apresentar. Um bom artigo, ele não vai vencer apenas pelos dados que você teve, mas pela forma que ele vai chegar pelo editor. É todo um caminho, tá bom? Então, após fazer a sua revisão, o sucesso depende de você saber transformar o trabalho em uma submissão bem posicionada, concorrida, bem formatada, bem defendida para passar pela revisão por pares. Como prometido, eu disse que ia dar um presente para quem ficar até o final e esse momento chegou. Você que ainda está me assistindo, muito obrigado por confiar no meu trabalho, muito obrigado por confiar no Meta-Análises Academy, muito obrigado por estar aqui, agradeço as 4 ligas. E é por isso que eu vou te dar esse presente de você não vai acontecer a possibilidade de você chegar em nenhuma outra fonte e você ver uma oportunidade melhor que essa ou um valor menor que esse para você se juntar a esse grupo de pesquisa que você vai ter todo o apoio, inclusive os orientadores e todo o suporte do Meta-Análises Academy para a tua carreira e dar essa virada de chave, assim como eu dei, tá bom? Então, para isso, se você quer aprender a publicar, você acessa esse link através do QR Code, tá bom? É uma condição especial exclusiva, porque eu sou representante do curso e o Dr. Anderson me autorizou a trazer esse link. Você vai escanear com seu celular esse link, você vai entrar, vai preencher o seu nome, seu celular, o seu e-mail e você vai aplicar. Vai chegar a notificação no seu WhatsApp, seu e-mail, a equipe vai entrar em contato com você para marcar uma reunião individualizada, para te apresentar o programa e te mostrar essa proposta desse presente, tá bom? Com a melhor oportunidade possível. Caso você não consiga acessar esse QR Code, eu vou colocar agora, vou pegar meu celular agora e vou colocar o link, tá? Para vocês acessarem na minha bio do Instagram. Eita pessoal, meu celular descarregou, acontece, mas em 2 minutos isso aqui vai estar no grupo, tá, da live e vai estar no minha bio do Instagram. Muito obrigado a todos que ficaram até o final e sucesso para todo mundo.